homogeneidade que eu digo, consiga ter interesse em elencar a UNEF e abrace a UNEF com essa causa, assim. Então, às vezes a gente fica pensando assim, poxa, será que vai ter gente querendo se candidatar à UNEF, essas coisas? Então, como que nós poderíamos debater isso, assim, porque isso preocupa, assim, porque como direito déficit a tua grande parcela de contribuição para a entidade, só que assim, a gente fica pensando, será que as pessoas vão querer realmente assumir para abraçar a entidade como deveria? Sempre há um ponto de interrogação, ainda mais que por ser uma associação sem fins lucrativos, uma associação que a maior parte do tempo é doação que recebimento, então sempre um ponto assim a ser levado em consideração, porque a gente vê assim que conversando geralmente hoje a gente vê bem para a sociedade, as pessoas dificilmente querem se engajar em algo. Então, tem alguma coisa a dizer sobre isso? Sim, com certeza. Tem que haver uma representação, um comprometimento, né, uma entidade, uma disponibilidade de tempo para que você possa se dedicar a essa função, mas eu acredito que nesse âmbito tem que surgir, né, naturalmente. No caso, a pessoa tem que estar disposta a abrir mão de certas coisas e estar tendo esse comprometimento com a entidade. Isso tem que surgir, eu acredito, naturalmente de cada pessoa que talvez pense, tenha um devido interesse, né, em estar à frente de uma instituição. Ele causaria um impacto financeiro talvez de uns 3, 4 mil reais à entidade momentaneamente. Então, isso prejudicaria no pagamento mensal das despesas, sim, talvez, qual seria o maior impacto, como tem poucas pessoas que talvez frequentes, e poucas não, às vezes não chega a completar 2 times, então, claro, entendo que também tem isso, mas o impacto financeiro não seria maior em qual sentido? No sentido do peso maior que a diretoria resolveu até então cortar o horário de lazer disponibilizado desde o segundo semestre de 2011, foi devido à falta de engajamento propriamente de interesse dos associados. Então, havendo essa demanda de interesse, a gente teve que cortar, né? Mas no caso, se houvesse uma mobilização maior, que fossem mais associados participar, né, com certeza haveria oportunidade do horário. Não havendo, então, a gente acredita que o por melhor no momento é economizar esse valor e fazer talvez um encaminhamento melhor para esse valor, né? A aplicação no pagamento de transporte, no gasto administrativo. Sobre o transporte, a questão é que tem gente reclamando assim, a questão de que o veículo que faz a linha, acho que Tupi e do um pouco assim, parece mais desconfortável, ou como é que posso dizer, mais rústico do que talvez a linha de ônibus 2010. Mas como disseste para mim, né, em 2000 a Richter vai ceder o executivo 2009 também para compor a frota que se veículo está em viagem, no caso assim. E o pessoal do centro talvez reclame a questão do micro-ônibus em si. Eu via ontem na internet, no site da UNEF ou no Facebook, de que a Richter comprou uma van para fazer o transporte. A van, assim, ela irá... sim. Então, assim, será que isso vai resolver assim, o problema assim, desse certo desconforto assim, que os associados que se queixam? Porque o meu medo assim, é que os associados deixem a entidade por essa questão, assim, porque com certeza não gostaria que acontecesse, porque a UNEF assim, desenvolve um trabalho bom no sentido de oferecer
oferecer oportunidades para o associado discutir, debater, associado retirar dúvidas. Daqui nós temos uma democratização, né? Nós temos atualmente 2 assembleias por ano, então assim, que os ônibus leite, na verdade, que são ótimos, os ônibus leite da Richter, acredito que o problema é que seria mais caro para eles já, certo? Devem cobrar um pouco mais o aluguel. Então tem essas questões. Com certeza, um veículo que oferece melhores condições de conforto, com certeza isso o impacto em cima do valor da mensalidade, do valor do transporte da empresa, né? O contrato fechado até então, experiência com a Ritter, é oferecer ônibus executivos dentro das condições que a UNEF, no caso, oferece. Devido ao contrato ter sido fechado no início do ano, por não ter havido negociação com a empresa de Dion, né, por eles nos solicitarem um valor acima da tabela de correção do IGPM, e no caso não haver acordo, a gente procurou outros orçamentos, no caso acabamos fechando com a empresa Ritter, né? Mas devido ao curto prazo, início do ano, ele não está planejado para isso, como a entidade também se organizar para serviços com uma nova empresa, então exerce um certo desconforto propriamente dos associados. Referente à linha do centro, não há possibilidade de a gente colocar um ônibus sendo uma demanda de 28 alunos. Né? Não tem outra empresa que possa fornecer um ônibus grande, porque assim, não é nem por a gente ir de micro, sabe? Acho que ninguém se importa de micro-ônibus, mas é que assim, são os problemas dentro do ônibus, sabe? O ônibus é horrível. Sim, por isso mesmo, conforme eu citei, a empresa Ritter, ela até comprou um ônibus zero, um micro-ônibus zero, no qual vai estar ingressando nessa linha do centro, né? Essa semana ele fez toda a parte de pintura, de adesivos lá, com a marca da empresa. O emplacamento é para sair até segunda-feira de manhã, o documento. O registro do DETER ele estava também providenciando, que é enviado para Florianópolis e tal, envia de novo. E para conseguir o registro do DETER tem que ter a documentação do carro, né? Para trabalho com caminhão, não sei se tem, eu acho que é o mesmo sistema. Então a gente está aguardando essa documentação, porque não adianta colocar um micro para rodar, vai que para uma fiscalização, fica todo mundo, a fiscalização complica mais ainda. A fiscalização esse ano com certeza também pararia. Porque não tem, assim, os 2 ônibus tem um mais novo, né, que é aquele branco que vai com a gente, mas tem um banco ali que todo mundo sabe que é enjambrado, que eles colocaram ali, tá? E esse ônibus, o ar-condicionado pinga em cima do pessoal que senta ali atrás. Ele pinga. O outro cinza não tem aquela proteção de tela do ar-condicionado em cima, que eles levam tudo para fora. No bagageiro, a parte de cima ali também, não tem aquela proteção simplesmente a madeira fica aberta e o ferro fica aberto. E se acontecer alguma coisa, que nem aconteceu na segunda, eu não fui, mas contaram que aconteceu na segunda-feira, ou de uma freada muito forte, ou que alguém balança, bate com a cabeça ali. Eu não estou tirando a razão de vocês, eu estou explicando a situação, né? A gente tem o conhecimento das condições da empresa Getur, que no caso não presta serviço para nós, sim para a Ritter, né, que pegou um terceiro até então normalizar a frota dele. A gente sabe que é menos confortável o micro-ônibus do que um ônibus, pela questão de espaço e tal, mas eu acredito que esse problema vai ser solucionado a partir do momento que ele já colocar um micro-ônibus novo, né? Então, tomara, né, que segunda-feira já saia a documentação para que ele já coloque para rodar esse micro-ônibus. Eu acredito que micro-ônibus novo e tal vai oferecer uma condição melhor dentro dos padrões que a gente exige, né? Principalmente a reposição de água, ar-condicionado e tal, um micro-ônibus mais espaçoso, né? Então, essas situações. É para ser resolvido semana que vem. Teve 2 situações que acho que foi essa semana. Assim, desconforto e botar em risco a vida de pessoas que estão dentro do ônibus são coisas totalmente diferentes. E teve 2 fatos, não sei se a diretoria está sabendo, que colocou 2 vezes a vida de pessoas em risco. Sim. Que o ônibus
derrapou, eu nunca vi um ônibus derrapando, né? E nesse mesmo dia estourou os 2 pneus traseiros do ônibus. Sim. Isso acho que coloca a vida das pessoas em risco. Sim. Eu acho que vocês deviam procurar, tipo, trocar essa empresa terceirizada, porque essa empresa terceirizada que está dando transtorno, eu acho, para a UNEF, porque é a falta de conforto, é a vida das pessoas que foi colocada em risco. Eu acho que devia cobrar da Richter. Se, tipo assim, é problema deles colocar um ônibus mais confortável lá, ou que pelo menos traga segurança para a gente. Sim, com certeza. A cobrança que a gente fez é referente ao Ricardo, o gerente proprietário lá da Richter, né? A gente citou até a situação que o contrato que a gente havia com a Getura em 2011, se não me engano, foi cancelado devido à falta de desorganização própria da empresa, devido à manutenção dos próprios veículos, né? Então a gente deixou bem claro, caso venha isso ocorrer continuamente, a gente também vai ser obrigado a cancelar o contrato com a Richter, porque o nosso contrato, o nosso acordo é com a Richter, né? Então a gente cobrou isso. Ele nos garantiu que, saindo a documentação, já vai colocar esse. Na verdade, o problema foi porque ele colocou uma empresa terceirizada, que não é, dá para ver que não é o padrão da empresa dele. Exatamente. Na verdade, quando houve a negociação entre a UNEF e a Richter, dentro do planejamento de carros que a gente solicitou, foi um micro-ônibus executivo. Porém, ele não tinha nenhum veículo, ele tinha só van. O van não iria comportar o que a gente necessitaria do carro. Aí, no caso, ele falou para a gente que iria adquirir o veículo, só que isso gera tempo. Está fazendo essa parte de terceirização do serviço. Infelizmente ele pegou uma empresa que não está assim, adequada ao serviço, porém creio que isso vai ser sanado já nas próximas semanas, né? A gente está cobrando toda semana a gente está cobrando eles. Mas... Ontem eu liguei até mesmo para trazer uma previsão e uma satisfação para vocês na Assembleia, né? Então, saindo a documentação, entra o carro novo, né? Ele falou que provavelmente segunda de manhã ele consegue o documento, daí já manda o micro-ônibus para cá. A mesma coisa, daí o ônibus que vai fazer a linha da... O ônibus da Tupi, né, ele é um ônibus mais novo do que a frota da Gideon, maior, porém o banco é bem mais duro do que o da Gideon. Mas a situação é para aquele que manda o executivo, que é o ano 2009. 2010 está da Univídeo, 2009 é para vir para a linha da Tupi. Só que daí, no começo do ano, aconteceu que o motorista passou por cima de uma pedra, sei lá, o tamanho da pedra que ele passou, que rasgou a bomba de óleo e travou o motor e praticamente, não sei o que ocorreu, não entendo muito bem essa questão, mas deu problema no motor e a carroceria, o motor é da Volvo, né, e estava com complicação de conseguir a peça. Ele conseguiu a peça, foi manobrar o ônibus lá em Joinville na garagem, o motorista quebrou o vidro do ônibus e aquele vidro é inteiro, né? Aí, no caso, segunda-feira é para repor esse vidro, essa janela, esse vidro da janela, e já mandar para cá também para colocar para trabalhar para a linha da Tupi e para a linha Centro Matutina. Mais alguma dúvida? Uma questão? Isso é tudo previsão da semana que vem. Conforme ele me passou, sim. Sim, tomara que seja. Dia 25, porque essa semana que vem nunca chega, é dia 25. Não, a gente passa aqui, A gente sobra, né? Eu tenho outra questão, daí seria do nosso horário lá. Lá que é do nosso horário. Não sei como é que tá nas outras linhas, mas a nossa linha está enfrentando ali um congestionamento na entrada do Boa Vista, que o ônibus chega ali 6h30 e a gente consegue um percurso que sem trânsito faz em, sei lá, 7, 10 minutos no máximo, a gente está fazendo em 35, 40, a gente está chegando, se a gente não chega, nosso horário do ano passado, esse ano, adiantou 15 minutos, né? A gente começava às 7h15 e agora está começando às 7. Então, se a gente não chegar às 7, a gente está chegando às 7h05, 7h10, 7h15, essa semana a gente chegou a chegar às 7h20. E atrapalha às 7 até chegar à sala de aula já acaba. O itinerário está sendo mantido mesmo do ano passado. O mesmo do ano passado. O problema está na intensidade do trânsito. E a gente não pode ficar à mercê desse problema. Outro roteiro alternativo
eu acho que não existe. Eu ali, mais movimento, tem muito poucas coisas. Esse é um agravante muito complicado que a gente vem sofrendo de todos os anos. Tem ideia, em 2010, 2009, tinha dias que a frota saía dali com 6h20, 6h30 e chegava no horário de Joinville, né? E a cada ano a gente teve que ir diminuindo
tempo, hoje estamos saindo 10 para as 6, 9 para as 6. Né? Adiantar esse horário de saída do baldeação não tem mais como, porque o pessoal trabalha, né? Está totalmente criado. Imagine, vai trabalhar números estudantes universitários que trabalham durante o dia e estudam à noite. A solução que eu vejo é tentar estudar com o motorista o mapa, o roteiro, para ver onde que a gente pode viabilizar esse tempo, né? Diminuir esse tempo para que a chegada seja uma... Aí, outra questão na nossa linha seria que ontem uma menina vieram reclamar para mim que acho que todo mundo sabe, da nossa linha, sabe que o motorista da nossa linha especial ele é um cara assim bem grosso, tipo, bem, fala pouco, não cumprimenta ninguém. Eu já desisti de dar bom dia pro cara, ele não responde. Entendeu, mãe? E aí elas reclamaram que ele faltou um pouco de respeito. Vamos sair porque o cara mora em vida e tal. Então essa é uma das dificuldades. E a segunda seria que a nossa linha, a gente está com o estudante, o Roger, que ele faz assessoria técnica, e nós temos, sei lá, 30 e... Quantos alunos a gente tem na nossa linha? 38, eu acredito. 34, 35 alunos. Apenas um é da assessoria técnica, mas por questão logística, né, o ônibus sai lá da assessoria técnica. Aí ontem, na sexta-feira, o pessoal que chega mais cedo, etc. E o motorista, ele tem, acho que ele, não sei se ele trabalha de manhã e à tarde, mas eu acredito que não. Ele estava trabalhando. Então, eu acho que ele tem que ter o comprometimento de ficar esperando o cara na assessoria técnica. Por exemplo, ontem ele saiu 15 para as 10 e tá 10 e 15, estava todo mundo ali já para esperar e o ônibus não chegava. No caso de ontem não estava chovendo, mas o dia que está chovendo, lá na nossa linha, lá no Tupi, é bem complicado, porque como a portaria que a gente pega lá é muito distante, quando está chovendo é bem complicado. Se o ônibus estiver ali, fica bem melhor para todo mundo. O motorista tem que ter o comprometimento de ficar esperando o Roger na assessoria técnica. Entendeu? É só ele. Então, se ele estiver ali, o motorista pode ir para Tupi e ficar lá no Tupi, mas ele tem hora lá, vai para casa e passa lá no Roger só 10h30 e não acaba atrapalhando o nosso horário, mas tem o desconforto do pessoal que eu acho que não devia ter. Está averiguando para ele estar no mínimo umas 10 horas na assessoria técnica, daí fica mais sossegado. Tanto que essa semana ele estava saindo mais cedo, ele saiu às 9h30. Vou verificar a situação, né? Até a questão do aluno da assessoria técnica. Como havendo vaga ociosa, né? Ociosa na linha de vocês, a gente oferta, no caso, para a assessoria técnica, que é ali próximo. Até mesmo porque durante o ano, normalmente diminui a demanda da linha, né? Mas vamos verificar a situação, questão de horário com o motorista, né? Propriamente do motorista. Vocês têm o desejo de trocar o motorista, a gente pode fazer essa solicitação, a empresa. Não sei se não está se agradando do trabalho dele, acho que tem que ver isso direto com a empresa. Eu acho que é o perfil dele, porque a gente já teve um problema parecido na linha do centro matutino que ele fazia. Daí, no caso, está na noite também, como recebeu uma certa informação, a gente pode verificar se é possível a troca do motorista. Acho que também foi certo conforto dele, né? Porque ele é de Joinville e tem que pegar o pessoal aqui e tal. Não, na verdade eles estão alugou, estão em hotel, ou lá, agora o motorista lá da nossa da Luzia Anguera, ele eu acho que dá para ser aprovado. Porque tranquilo ele, italiano, assim. O que eu queria dizer? Pois sobre a questão do trânsito, não sei também se isso valeria a pena, mas talvez a gente tem uma reunião com o pessoal do IPUJ, lá de Joinville, do Trampa, para ver quais soluções eles poderiam verificar para o setor ali do Boa Vista, de como melhorar o trânsito na região do Boa Vista. Se bem que isso talvez não tenha muitas soluções, porque é muito difícil competir com vários carros entrando no mercado mês a mês, entrando para rodar na
na cidade, se essas não seriam elevados, seriam algumas alternativas. É uma situação que nós podemos estar vendo para longo prazo, talvez prevenir essa situação, mas é complicado, que talvez seria ideal, mas não sei se isso seria possível. Chamar talvez alguns responsáveis, alguns assessores das instituições para irem para uma reunião junto do IPUD e do ITRAN, junto com as diversas construtoras de ônibus de diversas cidades, como Garupa, São Bento, São do Sul, e juntos cobrarem uma solução dos órgãos dos áreas de Joinville pelo trânsito das diversas regiões onde passam os universitários. É uma questão de planejar, se organizar, né? Eu acho que também, se não tiver solução na questão do trânsito, a sociedade está implantando lá a cobrança do estacionamento, porque tem aumentado cada ano assim absurdamente e eles querem começar a cobrar, só que também a taxa vai ser uma taxa pequena. Eu acho interessante a diretoria da UNEF marcar uma reunião com a SUSESC para voltar ao mesmo horário ou alguma coisa do tipo, porque isso está atrapalhando. Por exemplo, se o cara tem uma prova na primeira aula, atrapalha bastante. Se é uma aula normal, de repente os professores sempre perguntar ou alguma coisa do tipo, acho que tem que entrar no consenso. A gente não pode ficar à mercê da situação, porque, por exemplo, eu ou qualquer um outro da nossa linha específica que está chegando atrasado, se o cara precisar sair 15 minutos antes do trabalho, ele dá um jeito de sair, porque a gente não vai poder o ano inteiro ficar perdendo 10 minutos, 5 minutos no início da aula, entendeu? Acho que é bem complicado. Qual seria, no caso, a Dila, a coordenadora lá? Não, a coordenadora. Não é coordenador por curso, daí. Mas quem deve ter. O geral, realmente tem O geral é o Borsa. O Borsa daí seria o diretor da SUSESC geral. Eu vou procurar verificar e vamos marcar uma reunião com a direção da SUSESC para que a gente possa debater esse assunto. Até mesmo duas representações que façam parte da diretoria, que é a Regina e o Elis, se for importante, né? É importante, no caso da presença de vocês, para a gente estar mediando isso e já levar alternativas para eles, né? A questão de ou iniciar o horário antigo, que era 7h25, 7h15, né? Ou verificar outras soluções que a gente abordar lá. Vamos marcar uma reunião nossa, separada, abordar algumas soluções que a gente pode levar para eles, os agravantes, que a gente possa estar conversando com o responsável, para tentar mediar, resolver a situação da melhor forma. Tá bom? E outra situação aí, mais uma coisa que eu estava a respeito do transporte. Tá. Não, então, eu queria falar, de repente tentar atualizar a transparência com um pouco mais de constância, assim, no caso tem algumas atas da rede social, eu acho que está faltando mais informações, assim, então fica aí a dica. Vamos olhar para essa questão, né? A grande causa é que tem muitos documentos que a gente, no caso, digitalizar para estar enviando, mas vamos saber o que foi certinho. Faz alguma atenção? Não? Vamos assinar a lista de presença. As carteirinhas de estudante. Nós vamos estar verificando certinho. No ano de 2011 era emitido pela RIC7, né, as carteirinhas em Blumenau. No passado foi emitido pelas Verdes Mares. A gente vai ver de que forma a gente vai estar, quem a gente vai estar fechando a edição das carteirinhas.
gente vai fazer a votação da prestação de contas referente ao exercício de 2012, né? Conforme a lista de presença e os associados estão aptos à votação. No caso da Regina apta à votação, né? Depois, no ano passado, ela fazia parte da diretoria executiva. O Ellison, membro do Conselho Fiscal, vai estar coordenando a votação. Sim para aprovado e não para não aprovado. Só retirar uma célula de dados para mim. Coloca na caixinha. No caso, vai chamando um por um. E colocar na caixinha. Eu voto. O Andrei, vou colocar aqui. Isso também. Meu Funfa. É isso, eu lembro. Conhece? Eu tenho caneta. Tem caneta, cuidado. Como funciona aqui? Eu Tenho caneta aqui. entrega aqui. O cara já pensando no voto, né? A Natália da Levatina seguinte. Ô, Guilherme, eu boto secreto ou pega? É para ser secreto, mas Pois então. Não, mas eu não estou vendo aqui. Ô, Guilherme, sabe isso que eu perguntei? Só vamos ajudar aí a colocar isso aqui para baixo aqui do papelzinho. Que é expor pra volta. Beatriz Costa. eu vou votar abertamente, então. Conseguiu votar aí. Gustavo Vieira. O Regina Guimarães. Matheus Guder. Bom, como dessa vez eu analisei alguns balanços e aparentemente estão da forma correta, analisei a profundidade, então meu voto é favorável. História de primeira vez. Agora está faltando só eu aqui. E o Jorge. Volta aqui, tá? Tá todo mundo viu aí. Acho que tá tudo ok. Agora a gente tem que contar aqui os votos. E mostra. Então nós vamos começar aqui. Temos um sim. Deixa eu fazer a contagem. Temos um sim. Sim. O sim está no lado esquerdo, o não está no lado direito. Acho que todos os pés. Ó, 2 sim. Tem o terceiro sim. 4 sim. 5 sim. 6º sim. Eu acho que esse é o voto do Andrei, que está em branco. Não é o sim lá também. É, o sim também. Se tivesse colocado não, tava peguei. Ele tem resultado unânime aí de todo mundo aprovando. Quantos votos? 7 votos. Bom, a gente agradece a aprovação das contas do exercício 2012, agradecemos a presença de vocês, da disponibilidade em tirar um horário para vir de manhã aqui na plenária da Estiva, para a Assembleia Geral. Informo que a gente está sempre aberto para debater, para ouvir os associados e para sempre solucionar os problemas da melhor forma. Solicito também para que vocês sempre, na medida possível, instiguem os próprios associados a virem participar aqui conosco na Assembleia Geral, para que a gente possa
com a participação dos associados, se tornar uma entidade ainda mais com credibilidade e força referente ao nosso município. Valeu, obrigado.